A família 3A contém o elemento que fazem as estruturas cristalinas mais extraordinárias de todos os elementos da tabela periódica. Esse fato deve-se principalmente ao boro, um elemento químico que apresenta energias de ionização elevadas, formar comumente apenas ligações covalentes. Entretanto, ele só apresenta 3 elétrons em sua camada de valência e é um elemento químico muito pequeno e acaba formando compostos com octeto incompleto. A presença de orbitais 2p não preenchidos leva à formação de uma química muito particular a esse elemento, tornando-o um elemento especial e essencial na tecnologia moderna. A característica de formar ligações covalentes é tida somente pelo boro, uma vez que todos os outros elementos dessa família são muito maiores e apresentam energias de ionização muito baixa, formando apenas ligações iônicas com certo grau covalente. Comumente formam íons com carga 3+, quando combinados com os não-metais. Dentre os elementos dessa família, o alumínio merece grande destaque por ser usado em grande extensão na forma reduzida como material que confere rigidez estrutural e leveza, características essenciais na aviação moderna. Estruturas de alumínio em favo de mel são extremamente leves, resistentes e duráveis, e essa tecnologia ainda é empregada na confecção da estrutura das asas de aviões. Os elementos que estão na família 3A possuem configuração eletrônica ns2np1, onde N representa o seu período. O boro na forma elementar é a espécie que apresenta maior ponto de fusão dentre os elementos da família. Isso se deve pela formação de uma rede de ligações covalentes entre os átomos de boro na estrutura cristalina, sendo essas muito mais fortes do que as ligações metálicas que se estabelecem nos outros elementos desse grupo. Por essa razão, o boro também não tem a característica dos metais tradicionais, o brilho prata esbranquiçado e a facilidade em se transformar em fios e chapas. Nesse caso, ele se apresenta como um material facilmente pulverizável de coloração amarronzada. O alumínio apresenta uma característica muito diferente dos outros elementos dessa família. Ele não escurece facilmente como os outros metais. Isso se deve a uma finíssima camada de óxido que se cria na superfície do alumínio que impede a difusão de gás oxigênio para o interior da peça de alumínio. Por isso ela se mantém por muito tempo com a coloração prata e com lustre sem necessidade de polimento constante. Essa camada de óxido, também chamada de camada de passivação, impede que ácidos ataquem facilmente as regiões mais internas de metal reduzido, criando uma resistência automática a processos corrosivos. O boro possui duas fontes comerciais disponíveis para sua extração, chamadas de bórax e kernita. Ambas apresentam a composição química Na2B4O7, entretanto, existe uma quantidade variável de moléculas de água no interior de cada uma dessas estruturas. Enquanto o bórax apresenta 10 moléculas de água por fórmula estrutural, a kernita apresenta apenas 4. Esses minerais são encontrados em depósitos situados em regiões vulcânicas, como no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Inicialmente, o bórax é dissolvido na presença de ácidos para a formação do ácido bórico. Posteriormente, o ácido bórico é aquecido para formar o óxido de boro, B2O3. O óxido de boro então é aquecido na presença do magnésio metálico, que se oxida e resulta na produção do boro elementar, que contém uma grande quantidade de impurezas. De acordo com a primeira reação do slide, uma forma de purificar o boro é através da sua reação com halogênios para a formação do cloreto de boro ou brometo de boro, que são bastante voláteis. Após a coleta desse material, eles são enviados para uma câmara que contém um filamento de tântalo, um metal que tem alto ponto de fusão, que está aquecido e há a presença de gás hidrogênio. Através dessa reação, o gás hidrogênio é transformado em HCl ou HBr e o boro é reduzido a boro elementar. O alumínio metálico é o elemento mais abundante na crosta terrestre e o terceiro elemento mais abundante na Terra, depois do oxigênio e do silício. A principal fonte de alumínio é um mineral chamado de bauxita, que pode ter uma quantidade variável de moléculas de água.
O minério é contaminado principalmente com óxidos de ferro, que o deixa com uma coloração marrom avermelhada. Para que ele possa ser transformado em alumínio metálico a partir da bauxita é necessário que ele seja purificado e depois reduzido. A primeira etapa de purificação da fonte de alumínio consiste em solubilizar o minério em hidróxido de sódio, no processo chamado de processo Bayer. Na presença de base, o alumínio, que possui caráter anfótero, forma o ânion tetraaluminato, que é solúvel. O óxido de ferro não sofre reação na presença de base e se mantém na forma de um sólido, sendo facilmente separado. Posteriormente, na solução contendo os íons aluminato, é borbulhado uma grande quantidade de gás carbônico. Em pHs elevados, a molécula é convertida em carbonato e bicarbonato que reduzem o pH inicial e precipitam o alumínio na forma de hidróxido de alumínio. O precipitado então é recolhido e aquecido até 1200 graus para a produção do óxido de alumínio purificado, para ser transformado em alumínio metálico. O óxido de alumínio então é misturado a um sal duplo de sódio e alumínio chamado de criolita. A criolita permite que o óxido de alumínio se funda a temperaturas muito menores, de 2050 para 950 graus, barateando os custos de produção. Nesse processo, criado por Charles Hall e Paul Errol, há a presença de um ânodo de grafite ou carvão e um cátodo de aço carbono como cátodo. A reação de redução do cátion alumínio por eletrólise é mostrada abaixo no slide. Observe que a reação consome o ânodo de grafite, que necessita ser constantemente trocado. Esse processo de eletrólise consome uma grande quantidade de energia, o que se reflete no custo de produção do alumínio metálico. Além desse fator, o processo libera grandes quantidades de gás carbônico. Por isso tem-se realizado esforços para a reciclagem de metais, uma vez que para seu reaproveitamento se gasta apenas uma fração do que seria gasto para extrair o elemento a partir do seu minério. Nem sempre foi tão fácil se obter alumínio metálico antes do processo desenvolvido pelo inglês Charles Hall e pelo francês Paul Errol. Suas pesquisas na descoberta de uma rota de produção de baixo custo permitiram a ampliação dos usos do alumínio, que agora pode ser produzido em larga escala. Entretanto, até se aperfeiçoar um processo de produção foram gastos muitos recursos e mão de obra especializada. Durante o século XIX, era muito difícil de se produzir alumínio em larga escala. Existiam poucas aplicações e seu preço era comparável ao dos metais nobres na época. Um exemplo disso foi a construção do monumento a Washington, no meio do século XIX. Para ostentar poder e riqueza, o governo dos Estados Unidos custeou a colocação de uma peça maciça pesando quase 3 kg em uma forma piramidal no topo do monumento. Antes do processo inventado por Hall e Errol, a obtenção do alumínio era muito mais complexa e cara. Utilizava-se inicialmente um sal duplo de alumínio e sódio como fonte de alumínio e esse material era colocado em uma câmara sob vácuo na presença de sódio metálico e o sistema era aquecido a altas temperaturas. Para a obtenção do alumínio então era necessário primeiro obter o sódio metálico, que já não era tão facilmente obtido na época. Além disso, as dimensões da câmara não eram tão grandes que permitissem a produção em larga escala de alumínio, fazendo com que seu preço na época fosse mais caro do que a mesma quantidade de ouro. A diminuição na temperatura de fusão da alumina pela adição de criolita permitiu que a eletrólise pudesse ser aplicada na produção em larga escala do alumínio. O boro, apesar de estar na família 3A, apresenta características que o põem muito mais perto dos não-metais do que dos metais. O óxido de boro é um importante produto comercial pois é a fonte principal desse elemento que pode ser convertido em outras espécies. A adição de ácido sobre o bórax ou a kernita produz o ácido bórico, escrito normalmente como BOH3, conforme mostrado na primeira reação do slide. Esse é um composto tóxico para bactérias e insetos, bem como para os seres humanos quando em grandes quantidades. Entretanto, ele é utilizado há muito tempo como pesticida e antisséptico suave,
encontrado nas farmácias na forma de uma solução 3% de ácido bórico. Conhecido como água boricada, quando aquecido, o ácido bórico se decompõe e é produzido seu óxido, sendo esta a segunda reação mostrada no slide. O óxido de boro possui baixo ponto de fusão e na forma líquida é capaz de dissolver outros óxidos metálicos. Por essa razão, ele é empregado como um efluente, um líquido que limpa os metais que estão sendo limpos ou soldados. Outra aplicação que consome grande parte do óxido de boro produzido é na produção de vidros de borosilicatos. A presença de óxido de boro nesses vidros é responsável pela diminuição da expansão térmica, permitindo serem utilizados em temperaturas mais elevadas sem sofrerem trincas. Assim como outros compostos de boro, o ácido bórico possui o octeto incompleto. Então ele pode agir como um ácido de Lewis e formar uma ligação química com uma molécula de água ao aceitar um par de elétrons isolados do átomo de oxigênio de acordo com a terceira reação do slide. Esse composto formado é que possui um hidrogênio hidrolisável, que é um ácido monoprótico fraco. O pKa desse ácido é muito elevado, indicando que apenas uma pequena parte desse ácido formado se encontra hidrolisado, conforme exibido na quarta reação do slide. O óxido de alumínio é conhecido popularmente como alumina. Ele existe em uma grande variedade de estruturas cristalinas. Uma das fases de alumina mais importantes é a alfa-alumina, que apresenta elevada dureza e é encontrada no mineral corindo. O corindo, quando contém impurezas de íons cromo 3+ em sua estrutura, apresenta grande valor comercial, dando origem ao rubi. Devido à sua alta dureza, ele é utilizado em rebolos de esmeris como um material abrasivo. Diferentemente do boro, o óxido de alumínio apresenta propriedades anfóteras. Na presença de bases, ele forma um ânion tetraaluminato, de acordo com a primeira reação do slide. Na presença de ácidos, o óxido de alumínio forma o cátion alumínio 3+ hidratado, circundado por 6 moléculas de água, conforme mostrado na segunda reação do slide. Por ser um íon tão pequeno e carregado, o íon alumínio hidratado interage fortemente com os pares de elétrons isolados dos átomos de oxigênio das moléculas de água. Por essa razão, acaba enfraquecendo a ligação OH da água, que é facilmente hidrolisada e formam hidroxicomplexos. De acordo com a terceira equação, outras espécies de alumínio possuem propriedades interessantes. A mistura de sulfato de alumínio e aluminato de sódio é empregada no tratamento da água para torná-la potável. Quando misturados à água, esses dois compostos formam o hidróxido de alumínio, um composto insolúvel e que forma uma nuvem branca gelatinosa e muito macia. De acordo com a quarta equação do slide, devido à alta área superficial dessas partículas, elas têm a habilidade de capturar as impurezas da água, especialmente pequenos particulados, precipitando no fundo do tanque de tratamento e permitindo que a água acima do tanque esteja própria para seguir no tratamento. O boro forma uma série de compostos com hidrogênio, chamados de boranos. Esses compostos incluem o diborano, B2H6, e compostos mais complexos, como o decaborano, B10H14. As versões aniônicas desses compostos são chamados de borohidretos, compostos versáteis utilizados como agentes redutores de ligações orgânicas. Eles são obtidos pela reação entre o hidreto de sódio e o cloreto de boro em meio orgânico, uma vez que o hidreto de sódio se decompõe em contato com água. De acordo com a primeira reação do slide, os boranos, por sua vez, são produzidos através de dois compostos diferentes de boro, o fluoreto de boro, BF3, e o ânion borohidreto, BH4-, em meio orgânico. De acordo com a segunda reação do slide, o diborano é um gás incolor que se incendeia no ar e que, em contato com água, imediatamente se converte em ácido bórico e forma gás hidrogênio. Os boranos também são compostos deficientes em elétrons. Não podemos escrever estruturas válidas de Lewis porque poucos elétrons estão envolvidos nas ligações. Por exemplo, no diborano estão presentes 8 átomos,
sendo necessário, portanto, ao menos 7 ligações químicas. Entretanto, nessa molécula só existem 12 elétrons ao todo disponíveis para fazer ligações químicas, uma vez que cada átomo de boro tem 3 elétrons de valência e o hidrogênio, um cada. Se aplicarmos a teoria de orbitais moleculares, tem-se que todos os elétrons de valência dos átomos estão deslocalizados por toda a molécula e conseguimos explicar as ligações do diborano. Na verdade, um único par de elétrons se encontra deslocalizado pela unidade BHB. Ele liga 3 átomos com ordem de ligação igual a meio para cada ligação BH da ponte. A molécula então tem 2 ligações de 3 centros formando pontes. Em algumas vezes, esse tipo de ligação 3 centros, 2 elétrons exibidos em compostos de boro é chamada de ligação banana, pelo formato em que se apresentam.